Lucas capítulo 4, 16 até o verso 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, verso 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, verso 21. Então passou a Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos todos juntos citarmos o versículo 18 e o versículo 19. Vamos lá, a uma só voz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Muito bem, então que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja aplicando a porção lida da sua palavra e os demais textos que nós estudaremos na manhã de hoje. Irmãos, irmãs, na semana passada a gente começou a considerar a lição número 6. E de maneira específica, a lição número 6, ela tem como título Ações ou Operações do Espírito Santo na vida de Jesus. Operações do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, esse estudo, ele faz parte da sequência maior que nós estamos a considerar, que trata justamente sobre a pessoa, que trata justamente sobre a obra do Espírito Santo, mas agora, no seu sentido mais específico, a gente vai ver como é que o Espírito, ele agiu e age e agirá. Quais são as suas ações, quais são as suas operações, por quê? A gente até viu isso na semana passada. O Espírito Santo, como Deus que é, ele não é um ser inativo. O Espírito Santo, como pessoa que é, ela não é uma pessoa que fica estática, parada, não. Ele age, ele opera, ele trabalha. E as ações do Espírito Santo, as operações do Espírito Santo, elas são tão amplas que a gente está procurando subdividi-las em 3 etapas ou em 3 momentos. A gente começou a ver aquilo que o Espírito Santo fez, aquilo que o Espírito Santo realizou, não só na vida, mas também no ministério do Senhor Jesus Cristo. Na semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai ver o que o Espírito Santo faz na vida do crente, na nossa vida especificamente falando, e depois, no outro domingo, se Deus assim permitir, a gente vai ver o Espírito Santo agindo na igreja de Deus, que somos nós, enquanto corpo de Cristo aqui na terra. Então, vejam só, percebam só como são múltiplas, vamos assim dizer, as ações e as realizações do Espírito Santo. Então, pegando especificamente aquilo que nós iniciamos na semana passada, vamos seguir nas operações do Espírito, não só na vida, mas também no ministério do Senhor Jesus Cristo. E a gente viu pelo menos 3 atuações do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Quem é que consegue lembrar as 3 operações, sem olhar o material, quem tiver, quem é que consegue lembrar as 3 operações que nós vimos na semana passada do Espírito na vida e no ministério de Jesus? A primeira na sequência. No nascimento virginal. Então, para que o nosso Salvador, ele viesse a este mundo, houve a necessidade de o Espírito Santo operar, no caso específico, na Virgem Maria, implantando o ente santo, vamos assim dizer, para que ela concebesse, após 9 meses, ela desse à luz ao nosso Salvador, para que assim ele se encarnasse, para que assim ele tomasse a natureza humana, porque conforme nós vimos em estudos anteriores acerca da pessoa de Jesus, ele possuía
não só a natureza divina, ele é Deus, mas também ele possuía e possui a natureza humana, ou seja, ele é homem. E a gente viu que essa operação do Espírito Santo, ela foi extremamente necessária na vida da Virgem Maria para que ela pudesse concebê-lo. Em primeiro lugar, para que assim o nosso Salvador ele não tivesse nenhuma participação com o pecado, como caracteriza as nossas vidas enquanto seres humanos. Então, na medida que o Espírito Santo operou na Virgem Maria e que ela concebeu o ente santo, o Espírito Santo preservou aquele ente santo de nascer com a semente do pecado. Foi a primeira necessidade. O Espírito Santo agir ali na concepção virginal do nosso Salvador. A segunda necessidade, que nós também vimos na semana passada, foi para que o Espírito Santo pudesse capacitar a natureza humana de Jesus Cristo, não a natureza divina, mas a natureza humana de Jesus Cristo, para quê? Para que ele pudesse cumprir com a sua missão de Salvador. Então não foi uma operação aleatória, não foi uma ação sem sentido, não, ela teve propósitos específicos e observem, esses propósitos específicos, eles redundam na pessoa perfeita e na obra perfeita do nosso Redentor. Foi o que nós vimos na semana passada. A operação do Espírito Santo na concepção virginal. Qual foi a segunda obra que nós estudamos na semana passada que o Espírito Santo realizou na pessoa do nosso Salvador? O batismo. Então, em que consistiu o batismo de Jesus? Na confirmação. Na confirmação da parte do Pai, na confirmação da parte do Espírito, que Jesus Cristo, de fato, ele era o Salvador do mundo, ele era o Messias. Então, desde toda a eternidade, Cristo, ele já havia sido designado. Cristo, ele já havia sido ungido para ser o nosso Salvador. Mas isso era uma coisa que era específica para Deus, para as pessoas da Trindade. Não tinha se tornado ainda um ato histórico, um ato comprovado. Com o batismo de Jesus, não. Tanto é que quando Cristo se batizou, ouviu-se uma voz do céu, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Então foi um testemunho público para todos quantos ali estavam presentes, que Cristo ali estava sendo ungido no batismo como nosso sumo sacerdote, aquele que pagaria o preço dos nossos pecados. Então, outra operação. E a terceira operação, que a gente viu na semana passada, do Espírito Santo na vida de Jesus? Na tentação. Então, o próprio Espírito Santo conduziu a Jesus Cristo para que ele fosse ao deserto com o intuito de ser tentado pelo diabo. E por que isso aconteceu? E a gente viu pelo menos duas razões, dois motivos. Em primeiro lugar, para que Cristo aprendesse a obediência através de sofrimentos. Então, o deserto, as tentações, foi uma escola, vamos assim dizer, para o nosso Salvador, no que diz respeito à sua natureza humana, para que ele pudesse se submeter, para que ele pudesse obedecer perfeitamente à vontade de Deus em relação à sua vida. Por isso ele foi tentado, por isso o Espírito Santo agiu, para que ele assim pudesse passar por esse processo. E em segundo lugar, para que ele pudesse vencer o pecado que Adão não havia vencido. A gente observa isso logo nas páginas iniciais das Escrituras Sagradas. Diante da tentação, lá em Gênesis capítulo 2, Adão sucumbiu. E na medida em que ele sucumbe à tentação, ele traz males, não só para si mesmo, mas também para toda a sua descendência. E essa é a razão pela qual nós nascemos com a natureza pecaminosa, porque nós herdamos essa natureza de Adão. Então, aquilo que Adão não fez, Cristo fez ao ser tentado. Ele venceu o pecado e agora ele nos auxilia na nossa luta contra o pecado. Então foram três ações do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. E é interessante porque essas operações do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, elas não só trouxeram implicações para o nosso Salvador, mas também elas trazem implicações para nós. Porque o Espírito ele age até hoje na nossa vida, nos preservando dos nossos pecados, pelo menos alguns deles, na medida que nós nos enchemos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele age em nós hoje, nos capacitando para que a gente possa fazer a vontade de Deus, nos chamando para realizarmos essa obra. E em terceiro lugar, o Espírito Santo nos fortalece em meio às nossas tentações, para que assim a gente possa vencê-la tal qual o nosso Salvador venceu. Então veja
que aquilo que o Espírito Santo fez no ministério de Jesus Cristo na sua vida tem implicações práticas para a nossa vida. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Deu para dar uma refrescada na memória de tudo isso que foi visto, de tudo aquilo que foi visto na semana passada? Então, vamos seguir na lição de hoje. Eu acho até que quem pegou a lição na semana passada está com a sequência errada. Acho que tem o ponto 3 duas vezes. Não sei se vocês viram, mas eu acho que está aí duas vezes o ponto 3. Então é só corrigir, porque são 6 pontos e não 5 pontos a nossa lição. Então, hoje, em primeiro lugar e em quarto lugar, pegando a lição anterior, qual vai ser a operação do Espírito Santo que a gente vai ver? A gente vai ver a operação do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo, no confronto que ele teve com Satanás. A operação do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo, no confronto que Cristo teve com Satanás. Irmãos, irmãs, ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, e sobretudo ao longo do seu ministério, Cristo ele teve um combate contínuo com o diabo. De certa forma, isso se iniciou de maneira mais clara, conforme nós vimos na semana passada, com a tentação. Com a tentação, Cristo passou ali 40 dias, sendo continuamente tentado pelo diabo. A gente só vê 3 momentos em que essa tentação acontece, mas de acordo com o registro do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, foram muitas outras tentações que Cristo padeceu durante aquele período de prova que ele teve no deserto com Satanás. Então, essa luta, vamos assim dizer, esse conflito, esse confronto de Cristo com Satanás não se restringiu ao período da tentação. Não, ele se estendeu ao longo do ministério de Jesus Cristo. Satanás procurou travar, Satanás procurou barrar tudo aquilo que Cristo estava fazendo em relação ao propósito de Deus no cumprimento da sua obra. Então, na medida em que isso acontecia, havia esses confrontos, havia esses embates. Na medida em que Cristo se envolvia na pregação do Evangelho, na execução do trabalho do Reino de Deus, e fazia com que as boas novas de salvação elas fossem propagadas, trazendo luz para o mundo de trevas, então isso entrava em aberto confronto com Satanás. Contudo, na medida em que se desenvolvia, o Espírito Santo assistia a Cristo para que ele pudesse prevalecer a esse embate, como de fato ele prevaleceu, nos dando agora a garantia que a gente também pode prevalecer em relação a esse embate. Abra aí, por favor, mais uma vez, Lucas capítulo 4. Olha só como o Espírito Santo ungiu a Jesus na realização da obra do Senhor, que era um confronto claro e aberto contra as hostes espirituais do mal, contra os poderes do diabo. Olha só, Lucas capítulo 4, versículo 18, versículo 19, é uma profecia aqui que Cristo ele está citando, lá de Isaías 61, verso 1 e 2, e que estava se cumprindo nele, sobretudo a partir desse momento, quando ele iniciou o ministério terreno. Olha só, Cristo abre a profecia lá em Isaías 61, e ele fala o cumprimento dessa profecia que naquele momento estava se dando em relação a ele. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, veja, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Versículo 19, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Gente, na medida em que Cristo fazia isso, ele entrava em confronto aberto com o diabo, porque na verdade existem esses 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Na medida em que Cristo vem e começa a pregar o Evangelho, falar desse reino de Deus, realizar as obras do Senhor, ele vem lançando luz sobre as trevas. E isso traz, repito, conflito, isso traz confronto. Então, para que Cristo pudesse resistir a todas as artimanhas, a tudo aquilo que o diabo fez contra ele, se opondo ao seu trabalho, ele teve que contar com a assistência do Espírito Santo. Então, não percamos de vista essa realidade. Cada coisa, cada obra que Cristo realizava era uma vitória para o reino de Deus. Era uma vitória em relação a esse confronto espiritual que ele tinha com o reino das trevas. E para que ele fosse bem sucedido, o Espírito Santo, ele esteve com ele, com Jesus,
fortalecendo, capacitando, dirigindo, para que assim ele pudesse cumprir essa missão. Olha só, abram aí, por favor, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Esse texto a gente já fez menção dele, só que eu fiz uma menção muito rápida. Eu vou voltar a observar um detalhe aqui, sobretudo por causa desse ponto da lição. Mateus capítulo 12, versos 28 e 29. Qual o contexto aqui? Cristo, ele está sendo acusado pelas autoridades religiosas do seu tempo, diga-se, escribas e fariseus, de expulsar os demônios pelo poder dos demônios. Veja que contradição. Como é que Cristo iria expulsar os demônios pelo poder dos demônios? O rei das trevas estava cooperando contra ele mesmo, então isso é uma coisa inconcebível, isso é uma coisa irracional. Mas essa era a acusação que estava sendo feita contra ele, contra Jesus. Ele expulsa demônios pelo poder dos demônios. Ou seja, ele entra em confronto com o rei das trevas através do poder das próprias trevas. Essa era a acusação. Mas será que essa acusação ela tinha fundamento? A gente vai ver na palavra de Jesus Cristo que não. Então, com que poder ele expulsava demônios? Com que poder ele expandia o reino da luz? Com que poder ele vencia esse confronto com Satanás, na medida em que ele realizava a obra do Senhor? Olha só o que ele diz. Mateus capítulo 12, versículos 28 e também o versículo número 29. Cristo fala, 28, versículo 28. Se, porém, ele está rebatendo a acusação que estava sendo feita, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre quem? Sobre vós. Olha só, meus irmãos. Olha só, minhas irmãs. Na medida em que Cristo realizava a obra do Senhor, conforme a gente viu lá em Lucas capítulo 4, pregava o evangelho, restaurava a saúde dos enfermos, na medida em que ele expulsava os demônios das pessoas, o reino de Deus estava chegando para essas pessoas. E quem veio implantar esse reino foi o próprio Salvador. Esse reino não parou de lá para cá. Já são 2000 anos de história. E na medida em que a gente prega o evangelho, na medida em que a gente fala da luz, na medida em que as pessoas se voltam para Deus, a gente vai ganhando espaço. Esse reino dos céus está ganhando espaço. É a luta que a gente tem contra o diabo. Talvez a gente não perceba isso, mas existe um conflito, meus irmãos, espiritual, que a gente está inserido nele, e que muitas vezes nós somos inocentes em relação a ele. Por quê? Quando a gente trabalha e se empenha na causa do reino, quando a gente procura propagar ou auxiliar na propagação das boas novas de salvação, o reino do céu está sendo desenvolvido aqui na terra. De certa forma, as hostes espirituais do mal, elas estão sofrendo derrota, porque a verdade está chegando às pessoas. Porque na verdade, quando você não tem acesso à verdade, o que é que você faz? Você abraça a mentira. Mas na medida em que você aprende a verdade, você tem uma possibilidade muito grande de soltar a mentira e se apegar a essa verdade. Mas como é que isso vai acontecer? Se a gente cerra os nossos lábios. Como é que isso vai acontecer se a gente silencia em relação ao evangelho? Então, não perca essa perspectiva, não perca essa visão. Qualquer coisa que você faça, quer seja direta, quer seja diretamente, em prol da pregação do evangelho, você está possibilitando que o reino dos céus, ele se espalhe nesse mundo. Ele começou há 2000 anos, na medida em que Cristo iniciou o seu evangelho. E perceba que tudo aquilo que Cristo fez, perceba que tudo aquilo que Cristo realizou, não foi por ele mesmo. Tanto é que ele chega e rebata a acusação que estava sofrendo e diz: o Espírito de Deus está fazendo. Então veja, Cristo não estava só na realização da obra do Senhor. Ele não estava só expandindo o reino dos céus. O Espírito Santo estava sobre ele. Então cada alma que se converte ao Senhor, cada pessoa que aprende a verdade da palavra de Deus e por ela se rege, é uma vitória para o reino dos céus. E às vezes a gente faz tanta coisa aqui nesse mundo, né? Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa aqui nesse mundo, mas a gente não se preocupa com o reino de Deus, com o nosso envolvimento, com a nossa participação, com o nosso auxílio, quando na verdade deveria ser o contrário, porque foi pela participação, foi pelo auxílio de outras pessoas, e o reino de Deus, ele foi implantado no nosso coração, através da pregação e pregação da palavra. Então Cristo disse: como é que eu posso expulsar
demônio pelo poder do demônio. Não. Ser expulso pelo Espírito de Deus, o Rei de Deus é chegado. O Rei de Deus é chegado. Ele chegou há 2000 anos e até hoje ele está se desenvolvendo através da atuação da Igreja de Jesus Cristo. E olha só o que ele fala no versículo 29, complementando a sua explicação. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe, melhor dizendo, os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Cristo aqui está fazendo uma figura para poder explicar o princípio que ele tinha falado agora há pouco. Então, quando você entra na casa de uma pessoa, o ladrão entra, o que é que ele faz? Ele prende logo o proprietário, né? E uma vez preso, amarrado o proprietário, ele vai saquear a casa dele. Então, como é que Cristo vinha expulsando demônios pelo poder do demônio? Não, porque na medida que Cristo vinha, Cristo estava amarrando, neutralizando as ações do diabo nesse mundo. Então, como é que ele podia fazer isso pelo poder do próprio demônio? Não, ele fazia como? Pelo poder do Espírito de Deus. Então, foi esse o conflito que Cristo ele travou ao longo de toda a sua vida. Um conflito direto, aberto, com as hostes espirituais do mal. E ele prevaleceu em todas elas, em todos esses momentos, melhor dizendo. Voltem um pouco a Mateus capítulo 8. Veja que Cristo disse que fazia tudo isso pelo Espírito Santo. E aqui é um evento em que Cristo ele expulsa demônios e lá dos gadarenos, e se fala justamente isso. Os próprios demônios falam isso, que eles estavam sendo atormentados por Jesus. Olha só, Mateus 8, versículo 29. Isso logo após ele ter feito esse milagre. E eles gritaram, e eis que gritaram, no caso dos demônios: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então era um tormento que Cristo ele impunha ao reino das trevas, na medida em que ele estava aqui realizando a obra do Senhor, seja curando, seja ensinando, seja expulsando demônios. Então era assim que ele fazia, e o Espírito Santo lhe auxiliou nesse confronto com Satanás, para que assim o reino pudesse ser propagado, espalhado através do trabalho de Jesus. O Espírito Santo e o confronto de Cristo com Satanás. A quarta atuação, a primeira hoje. Em quinto lugar, melhor dizendo, segunda de hoje, o Espírito Santo na obra sacrificial de Jesus. O Espírito Santo na obra sacrificial de Jesus. A obra sacrificial de Cristo, ela foi cumprida de forma completa e com a motivação correta a partir da operação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. O próprio sacrifício em si do nosso Salvador, a própria entrega que ele fez de si mesmo, houve a participação do Espírito Santo para que ele pudesse se entregar completamente, para que ele pudesse se entregar com o motivo correto, sem dúvida, sem medo, sem receio, porque se fosse assim, o sacrifício que Cristo operou por nós, ele não cumpriria os efeitos para os quais Deus o designou. Não, dele ficar naquela dúvida de se entregar ou não, de ter medo, de alguma coisa a mais, não. Cristo ele fez espontaneamente, ele fez de boa vontade, ele fez de maneira completa, e para que isso acontecesse, o Espírito Santo esteve também presente. Abram aí, por favor, Hebreus, capítulo 9. Isso aqui está incluso aquelas palavras que Cristo ele falou quando estava lá no Getsemane. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou os irmãos não consideram esse fato. Cristo ele sabia a dor, a vergonha, tudo aquilo que ele passaria, tudo. Tanto é que ele orou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas depois ele chegou e mudou a oração: não seja como eu quero,
e sim como tu queres. A entrega voluntária, a motivação perfeita, a motivação correta. Então isso se deu pela ação do Espírito Santo, que esteve presente em todo aquele sofrimento pelo qual Cristo ele passou, para que assim pudesse nos salvar. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu não vou fazer a leitura agora, mas se você olhar do versículo 11 até o versículo 13, o autor sagrado aqui está fazendo um contraste entre os sacrifícios imperfeitos do Antigo Testamento, que consistia em sacrifício de animais, para o sacrifício perfeito que houve no Novo Testamento, que foi feito por Jesus Cristo, e a motivação que ele recebeu para isso. Então no versículo 14 ele fala justamente disso. Olha só, ele faz um contraste, que os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham valor nenhum comparado com o sacrifício de Jesus Cristo. Ele vai falar isso agora. Ele diz, Hebreus 9, versículo 14, ele diz, muito mais do que os sacrifícios no Antigo Testamento, que eram usados animais, sangue aspergido de animal, cinza de animal, muito mais do que tudo isso, muito mais, infinitamente muito mais. Ele prossegue, muito mais o sangue de Cristo que, veja, pelo Espírito eterno, Cristo ele se entregou pelo Espírito eterno. O Espírito de Deus estava presente na entrega que ele fez de si mesmo em favor dos nossos pecados. E ele fala, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu como? Está vendo aí? Sentimento correto, as ações corretas. Não houve nada no sacrifício de Jesus Cristo para Deus reprová-lo. Foi perfeito, foi perfeito. É por isso que você encontra um tipo disso lá no Antigo Testamento, porque os sacrifícios que eram feitos nos animais não eram quaisquer animais que eram utilizados, tinha que ser animal sem defeito. Então aqueles animais sem defeitos que eram utilizados nos rituais do Antigo Testamento, eles eram um tipo do sacrifício perfeito de Jesus Cristo que ele fez, com a motivação correta no seu coração, que ele fez com a postura correta, se entregando no Calvário. Mas para que isso acontecesse, como diz o autor sagrado, ele o fez pelo Espírito eterno. O Espírito Santo esteve presente em todo o sacrifício de Jesus. E ele fala, assim mesmo se ofereceu a Deus, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso a gente tem essa purificação de pecados perfeita. Por isso a gente tem essa purificação de pecados plena. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, o menor resquício de transgressão, de iniquidade em uma alma pela qual Cristo morreu. Não existe, não existe. Até porque se tivesse, nós seríamos impedidos de ir ao céu. Nós seríamos impedidos de desfrutar da salvação. O fato de Cristo ter pago por todos os nossos pecados, os passados, os presentes, os futuros, os pecados de ação, os pecados de omissão, tudo garante essa transformação, para que agora nós sirvamos a Deus com sinceridade de coração. E para que isso ocorresse, o Espírito Santo esteve presente em todo o processo de sofrimento pelo qual Cristo ele passou, a dor, a vergonha, a situação vexatória, a morte, ele o assistiu, para que assim ele se entregasse voluntariamente, perfeitamente a Deus. Sobre esse texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, João Calvino, ele disse o seguinte, olha só, João Calvino ele disse o seguinte, abro aspas para João Calvino, Cristo sofreu como homem, no entanto, a fim de que sua morte pudesse efetuar a nossa salvação, prossegue Calvino, sua eficácia fluiu, brotou do poder do Espírito. Calvino continua, o sacrifício que produziu a expiação eterna foi muito mais que uma obra meramente humana. O sacrifício que produziu o perdão dos nossos pecados foi muito mais do que uma obra humana. Envolvimento do próprio Espírito de Deus, tornando eficaz aquela morte, para que assim ela nos alcançasse, e hoje nós pudéssemos ser salvos
para a glória do nosso Deus. É muita coisa, meus irmãos. É muita coisa. A gente fica boquiaberto quando a gente vai entrar nesses detalhes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então veja, Cristo ele esteve presente, o Espírito Santo esteve presente no ministério de Jesus Cristo, no confronto que ele travou com Satanás. O Espírito Santo também esteve presente no ministério de Jesus Cristo quando ele estava entregando a sua vida em prol dos nossos pecados. Em terceiro lugar, em sexto lugar, o Espírito Santo e a ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo e a ressurreição de Jesus Cristo. Existe uma coisa interessante, quando a gente considera essa etapa que envolveu a pessoa do nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que ele morreu e após 3 dias ele ressuscitou. E o que é que de certa forma chama a nossa atenção? A ressurreição de Jesus Cristo. É porque a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, ela foi uma obra tríplice. Ou seja, ela foi uma obra realizada por 3 pessoas diferentes. O Pai agiu na ressurreição do Filho, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, eu não vou ler por causa do tempo, mas depois vocês podem ler. O próprio Cristo, ele agiu na sua ressurreição, e ele fala disso lá em João, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 22, quando ele diz que o templo seria desfeito, mas seria reconstruído. O próprio Cristo participou também do processo da sua ressurreição, e também o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estiveram envolvidas para que Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Vamos chamar a atenção da ação do Espírito? Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz sobre a operação do Espírito na ressurreição de Jesus, que ocorreu há um domingo, há 2000 anos. Olha só, Romanos 8:11. Abriram aí todos? Abriram? Olha só, Paulo diz: se habita em vós, se dirigindo aos cristãos lá da igreja de Roma, por extensão ele está se dirigindo também a cada um de nós, que somos cristãos, está se dirigindo a cada um de nós. Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, naquela manhã de domingo, o Espírito ele envolveu o corpo de Jesus Cristo, o corpo humano de Jesus, vamos assim dizer, que estava ali morto, e trouxe esse corpo à vida. Milagre. É um milagre. Já fazia 3 dias que ele já tinha falecido. 3 dias que ele havia morrido. Estava lá, no sepulcro, entendeu? A pedra estava selando aquele lugar. E o Espírito Santo veio sobre o corpo de Jesus e trouxe esse corpo à vida. Olha só a coisa interessante. Então foi responsabilidade também do Espírito Santo trazer Jesus dentre os mortos, fazer com que ele vencesse a morte, fazer com que ele triunfasse em relação ao pecado, porque no dizer de Paulo, também em Romanos capítulo 3, versículo 25, Cristo ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se nós somos justificados, se nós somos perdoados, e de fato somos justificados, somos perdoados, porque Cristo ele venceu a morte, e ao vencer a morte, Cristo ele fez uma declaração pública a tudo e a todos, de que Deus havia aceito o seu sacrifício, porque a morte não conseguiu reter Jesus Cristo. Esse é um grande mistério, meus irmãos, esse é o grande detalhe, vamos assim dizer, que a gente tem que entender em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Por que a morte não conteve Jesus? Ele era sem pecado.
E aquilo que a morte faz, prender nas pessoas, é por causa de quê? Por causa do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é... Então a gente morre por causa do pecado. A gente permanece morto por causa do pecado. E por que Cristo não permaneceu morto? Porque ele não tinha pecado. Ele ressuscitou. Por que a gente tem a esperança de que a morte também não vai triunfar sobre nós? Porque é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. Porque Cristo, ele ressuscitou para a nossa justificação. Não é por causa de nós mesmos, mas é por causa daquilo que Cristo ele fez por nós. E essa ressurreição de Cristo, ela se deveu à atuação do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E olha só como ele vai complementar aqui esse verso. Olha só, o restante do versículo 11. Uma aplicação para nós. Um resultado para nós. Esse mesmo, ele está se referindo aqui ao Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, esse corpo que a gente tem hoje, essa matéria que vai para a sepultura, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo que habita em nós hoje é o mesmo que nos ressuscitará dentre os mortos, se porventura a morte tiver chegado antes de Cristo retornar. O Espírito Santo que habita em nós será o mesmo que vai transformar os nossos corpos, se nós estivermos vivos na vinda de Jesus Cristo, para nós termos os corpos semelhantes ao corpo de Jesus. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Ele ressuscitou a Jesus Cristo, e a certeza que a gente tem da parte da palavra é que ele também nos ressuscitará. A morte, meus irmãos, a morte, minhas irmãs, ela não é o fim para o cristão. Eu sei que a morte traz tristeza, a morte traz separação, sim. Eu sempre gosto de dizer que isso é natural, porque Deus não nos fez para morrer. O pecado ele foi introduzido na nossa vida por causa do pecado de Adão. A gente foi feito para viver eternamente, é por isso que a gente nunca se conforma com a morte, nunca se conformará com a morte, nunca. Agora, a gente também tem que partir do pressuposto que a morte ela não vai prevalecer em relação a nós. Por quê? Cristo ressuscitou. O Espírito Santo fez com que ele viesse dos mortos. Esse mesmo Espírito também nos ressuscitará. E é daí onde Paulo fala: onde está o morto, a tua vitória? Onde está o morto, o teu aguilhão? Então ela vai ser vencida através da obra final de Jesus Cristo, quando buscar a sua igreja. Então veja, o Espírito Santo e a ressurreição de Jesus Cristo. 6 atuações do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus Cristo. Lá na encarnação, lá no batismo, depois lá na tentação, depois no confronto com o diabo, depois no seu sacrifício perfeito, depois na sua... Está vendo aí? É pouca a obra que o Espírito Santo realiza, não, só na vida de Jesus. A gente vai ver semana que vem na nossa vida. Várias coisas também que ele faz. Várias coisas também que ele opera. Então, fechando aqui a nossa aula. O Espírito Santo participou em todo o ministério de Jesus. Vida e ministério de Jesus. Isso não representa uma novidade na Bíblia. Por quê? Porque os profetas, no caso específico, o profeta Isaías, já havia predito isso. Predito o quê? Que o Espírito Santo participaria do ministério de Jesus. Lá em Isaías 42:1. Isso é falado. Lá em Isaías 11:1-2, eu acho até que tem um erro aí na apostila, né? Eu acho que eu coloquei errado a digitação. Mas é Isaías 11, versículo 1 e versículo 2. Certo? Se estiver errado aí, corrija. Pelo menos a minha estava, eu acho que está na de vocês também. Contudo, essa atuação não ocorreu porque Jesus Cristo fosse incapaz de fazer as coisas. Talvez você possa pensar isso, né? Não, o Espírito Santo ele teve que agir na vida do ministério de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele era incapaz de fazer essa obra sozinho. Não, gente, não, muito pelo contrário. Mas o Espírito Santo agiu na vida do ministério de Jesus Cristo porque existe unidade.
entre as pessoas da Trindade. Pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. E elas interagem entre si. Não porque precisam uma da outra, mas para mostrar a unidade que existe na diversidade da Trindade. De certa forma é o que acontece conosco, enquanto membros do corpo de Jesus Cristo, né? A gente vive em unidade, nós nos relacionamos e nós nos auxiliamos uns aos outros. Nesse caso aqui, porque a gente precisa, mas no caso não porque Cristo precisava, mas mostrando a unidade que existe na Trindade. Então, o que é que a gente deve fazer com tudo isso? Aquilo que eu falei na semana passada. A gente deve olhar com mais atenção naquilo que o Espírito Santo operou na vida e no ministério de Jesus Cristo, percebendo que existem reflexos disso para a nossa vida. Reflexos disso da nossa vida. A gente viu, né, que em relação à concepção virginal, como aplicação, isso reflete na nossa vida que o Espírito Santo impede que a nossa velha natureza domine a nossa vida. Em relação à questão do batismo, é o Espírito Santo que nos capacita para que a gente possa realizar a obra de Deus, assim como aconteceu com Jesus Cristo. Em relação às tentações, é o Espírito Santo que nos fortalece diante das nossas tentações. Em relação à nossa luta com o diabo, com o reino das trevas, quem é que nos fortalece? Também é o Espírito Santo, meus irmãos. Então, quando a gente se envolve na obra do Senhor e procura fazer essa tarefa, a gente vai receber muita oposição. Isso muitas vezes desestimula o nosso coração. Mas se a gente buscar a consolação do Espírito Santo, ele vai nos revigorar, para a gente poder manter a nossa postura e seguir adiante na concretização, na realização do trabalho do Senhor. Então, muitas vezes a gente se desestimula naquilo que a gente faz para Deus. Parece que as coisas não avançam, parece que as coisas não acontecem. E muitas vezes o diabo fica sussurrando no nosso ouvido: pare, vai fazer outra coisa na vida que é melhor, isso não vai dar certo não. Não, peça o encorajamento do Espírito Santo, peça o fortalecimento do Espírito Santo para que ele possa lhe reanimar e você possa voltar e você possa fazer aquilo que Deus tem chamado para você fazer. Então, é ele, o Espírito Santo, que nos encoraja na luta que a gente trava com as trevas espirituais do mal. Em quinto lugar, é o Espírito Santo que nos estimula na nossa consagração de vida a Deus. Veja que Cristo, ele consagrou a sua vida a Deus. Ele se sacrificou em favor da vontade de Deus. E é o mesmo Espírito que nos auxilia a nós nos consagrarmos, consagrar a nossa vida a Deus. Até porque nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então a gente deve consagrar o nosso viver a Deus, consagrar o nosso viver ao Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E por fim, é o Espírito Santo que cria vida espiritual na vida do pecador. É o Espírito Santo que vai nos trazer dos mortos para uma coroa incorruptível lá na eternidade. É o Espírito Santo que nos auxilia, vai nos auxiliar, melhor dizendo, nesse processo. Então, meus irmãos, é a esperança que a gente tem dessas várias atuações do Espírito Santo que já acontece hoje e que também acontecerá no futuro. Então, o Espírito Santo, ele não está inativo, o Espírito Santo, ele não está estático, não. Ele operou na vida de Jesus Cristo. Ele operou, ele opera e ele operará na nossa vida. O que é que se requer de nós? A gente entrega a nossa vida ao Espírito Santo. A gente se encha do Espírito Santo. A gente busque mais a sua presença. E quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, mais ele operará em nós. Quanto menos cheios do Espírito, menos operação do Espírito. Quanto mais enchimento do Espírito, mais operação do Espírito. Às vezes eu fico olhando, né? Quando a gente analisa o passado, me veio à mente isso agora. A gente vê os grandes homens de Deus, pensando, por exemplo, período da Reforma Protestante para cá. Na verdade, se a gente for pegar o período pré-reforma, aquilo que nós chamamos de pré-reformadores, Savonarola, lá na Espanha, tantos homens que antes de Lutero, eles perseveraram em fazer a vontade do Senhor. Como é que aqueles homens conseguiram fazer tanto? Como é que aqueles homens eram tão corajosos? George Whitefield, né, que teve seu corpo queimado. Então, como é que eles
conseguiram fazer isso. John Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, também teve o seu corpo queimado. Tanta coragem, tanta disposição. Como é que é isso? O segredo: uma vida cheia do Espírito. Muito enchimento do Espírito, muita operação do Espírito. Pouco enchimento do Espírito, pouca operação do Espírito. Então a gente está precisando disso hoje. A Igreja de Cristo está precisando disso hoje. De um avivamento, de um verdadeiro avivamento. Não empolgação, mas verdadeiro avivamento. Que produza santidade, que procure disposição para falar da palavra de Deus, que promova, melhor dizendo, coragem para combater o reino espiritual do mal, enfim, para viver de fato para Deus. Então, queira Deus que Ele faça isso em nós. Queira Deus que Ele faça isso em nós. Eu me lembrei de uma frase que o pastor Armando já falava, isso há quase 20 anos atrás. Ele dizia: olha, a gente precisa muito de um avivamento. A gente precisa muito de um avivamento, porque do jeito que a igreja está, o negócio está difícil. E olha que ele nem tinha visto o que a gente vê hoje. Ele nem tinha visto aquilo que a gente vê hoje. E de fato, meus irmãos, antes de Cristo vir, com certeza, haverá um grande avivamento na igreja. E queira Deus que nós sejamos essa geração, que a gente vive esse grande avivamento, na medida em que nós nos entregarmos completamente ao Espírito Santo. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.